Fala, meu povo, estamos aqui em mais um Cavalcast, agora segunda temporada, episódio número 7. Inclusive, o número 7 é um número muito interessante, porque ele representa um ciclo finalizado e o início de um novo ciclo. Muitas pessoas falam que um relacionamento dura de 7 a 7 anos para que seja renovado toda. Enfim, vou entrar muito em detalhe não, senão vou estar falando coisas que não tem muito a ver com o nosso podcast. Mas o número 7 é um número especial. E para essa ocasião especial, para esse número especial, para esse episódio especial, eu convidei a Tamires, que vamos falar um pouquinho sobre, ou bastante sobre, comunicação. Aí você está se perguntando agora, você que me segue há muito tempo, porra, o que é que tem a ver o trader, mercado financeiro com comunicação? Tudo é comunicação. A forma que você se veste, a forma como você fala, a forma como você se expressa. E primeiramente quero agradecer por ter aceitado esse convite. Aceito. Tanto faz, né? A gente tá entendendo tudo. O importante é que a comunicação ela flua, né? Que ela seja recebida e entendida. Perfeito. Então, Tamires, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, não por ter feito o convite, né? Porque quem fez o convite foi eu. E vamos lá. Quem é você? Fala aí um pouquinho sobre você. Quem é a Tamires? Ai, gente, que já delícia começa de estar aqui. Eu tô feliz, tô nervosa, porque ele você aqui, nervosa. ele fala aqui sobre dinheiro, um monte de coisa. Primeira vez que a gente já conversou, já falei, não entendo nada disso aqui. Mas a gente se conectou pela nossa comunicação. Exatamente. E foi muito bom. Eu sou Tamires, empresária no ramo de café, inclusive trouxe aqui café. Me dei bem. Se deu bem, ele ama café, não vive sem. Então eu trouxe aqui justamente para poder, né, agradar, ver se eu sou chamada mais vezes aqui. Será? Espero que sim. Eu trabalho no ramo de café, eu tenho cafeterias e sou uma comunicadora desde pequena. E vocês vão entender um pouco da minha história, que eu comunico, eu falo e eu saio com as pessoas para poder realmente botar elas em situações onde elas possam se comunicar e se conectar também. E eu creio que isso é como se fosse algo que eu devesse fazer desde a minha infância e eu fugi um pouco. E agora eu tô aqui me comunicando então é seu e propósito. fazendo. É um dos meus propósitos. Um dos seus propósitos. Creio que tenho 2 bem definidos. Esse é um. 2? Qual que é o outro? Quer compartilhar? O outro será revelado em breve. Em breve, maravilha. Fica um mistério. Eu adoro mistério. Você sabe que eu gosto do mistériozinho, né? Mas eu já não sou tão fã. Já tô ansioso. Você que lute. Eu que lute. Eu vou fazendo o café logo aqui, sabe por quê? Vamos fazer o café que eu tô A água tá ansioso. quente. Eu tô ansioso. Carlos tá ansioso, que eu cheguei aqui, ele falou assim, logo se tinha café. Lógico que tem café, com certeza. Eu já trouxe. Moí na hora, gente. Esse café é maravilhoso. Que maravilha, viu? Um tangerina perfeito. Vocês encontram lá na Chapelato Coffee Shop. Ela faz o jabá dela, porque eu não perco tempo, né, meu amor? Então vocês encontram lá café especial. Se você tem gastrite, você sofre com refluxo, qualquer coisa do tipo, esse café é perfeito pra você, porque ele não vai lhe ofender, meu amor. Adquira café já o especial, seu, é diferente. E eu trouxe esse método aqui, Carlos, não foi à toa. Eu escolhi a Clever, que é um método esperto, porque eu considero você muito esperto. Eu me esforço. Você se esforça. Eu me esforço, sou esforçado. Eu acho. O Carlos é muito esperto. Gente, ele entende tudo de mercado financeiro. De robô. E lá vem você com as histórias do robô. E esse negócio do robô, que eu fiquei, negócio de robô pra cá, negócio de robô pra lá. E eu, gente, o que é isso? Eu quero saber desse robô. Eu quero um robô. Todo dia quero me manda mensagem. Quero saber do robô. Aí agora que eu tô entendendo mais ou menos que robô é esse. Mas pra mim, esse robô, ele era... Eu podia ter ele lá em casa. Limpando a casa, fazendo a faxina. Gente, ele é um cientista, fazedor de robô. O que é isso? É quase isso, É quase isso. Eu falei pra ele, se você for falar de economia, essas coisas lá comigo, eu vou fingir... O que você acha da... Você sabe que a Beyoncé fez um show lá na Suécia, né? Eu até postei isso no meu Instagram. Ai, gente, acho que não curti esse post. Você tem que me acompanhar mais. Não tô engajando. Por favor, dá o like, assiste, tá bom, manda mensagem. E a Beyoncé nem sei falar o nome dela, Beyoncé. Pode chamar Beyoncé, ela adora. Pronto. Ela fez um show lá em Estocolmo, na Suécia, e a inflação na Suécia aumentou por causa dela. Olha só que interessante. O que diabo aconteceu?
muitas pessoas do mundo inteiro foram para lá. A oferta se manteve de hotéis, né? Restaurantes, bares, enfim. E muita gente. A demanda aumentou. E o que acontece? Demanda alta e uma oferta estabilizada, o preço aumenta. Muita gente procurando os produtos, os serviços, e isso faz com que os preços aumentem. Então a Beyoncé Gente. fez com que a Suécia aumentasse a inflação em 0,30%. Pelo amor de Deus, afasta essa mulher do Brasil agora. Se ela for chegar perto do Brasil, alguém fecha a fronteira pra ela. Não deixa ela entrar não, ela é maluca. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, não quero ela que nem a pau. E esse é o efeito da inflação. Mas enfim, o tema de hoje, comunicação... Eu coloco, se você me perguntasse o que aconteceu, eu coloco tudo a culpa na China. Na China, né? Na China, eu não tô nem aí. Tudo chinês. Eu já tava pronta, assim, eu falei, gente, se ele me perguntar alguma coisa da economia, eu vou colocar na hora a culpa na China. Não, hoje eu não vou perguntar nada sobre a economia, não. Quem tá. sabe no próximo, se o café estiver bom, vamos... E eu ia ficar falando aqui da China horrores, viu? Importação, exportação, commodities, tudo. Perfeito. Interessante essa... Gente, tá meio fraco esse café hoje, né? Por que tá fraco? Muita água e pouco café? Não tá fraco mesmo. Enfim. Vamos lá. Comunicação. Tamires, me conta. A comunicação, para você, o que é comunicação e o quão importante ela é? Fala pra gente um pouquinho sobre isso, por favor. Carlos, eu não dava muito valor à comunicação em si. Eu não entendia o valor disso até eu entender o que estava acontecendo na minha vida, durante toda a minha vida, por causa da comunicação em si. Para vocês entenderem, é bom eu falar um pouco da minha história, para vocês entendam o que aconteceu comigo. Eu sou criada, meu pai era militar, então eu tive que me mudar para diversas cidades. Você sabe quantas cidades você morou, assim? Eu morei em 5 cidades diferentes por causa da profissão do meu pai. Depois eu fui militar e também precisei me mudar. Então, a partir daí... Carlos, esse café tá gostosão, hein? Maravilha, me dei bem. Eu tô com sorte. Acho que tá meio fraco, gente. Mas só que vocês vão ter que ir perdoando eu aí. Não, tá tudo certo. Aí, vamos lá. Eu vou passar por debaixo da mesa aqui, igual a Ana Maria Braga. Bota aí. E se faz o fingido aí. E fala que tá gostoso pra eu vender meu café. Com certeza. E aí, gente, eu me vi diante de situações onde eu tinha que recomeçar a vida diversas vezes. Então, eu tinha que me conectar com as pessoas. E uma característica que eu tinha, toda vez que eu me mudava de local, Carlos, é que eu me adaptava muito à cultura local. Então, a gente morava aqui em Natal, meus pais são cearenses, vê só, gente, a mistura. Primos, eu sou muito do Ceará, nem passaporte de fora eu posso ter, porque eu sou muito de lá. Até primos eles inventaram de ser, vê só. E aí, viemos aqui para Natal. Aqui em Natal, eu nasci aqui, depois logo eu saí para Belém. Então, eu era bem pequenininha, eu tinha 6 para 7 anos quando eu saí daqui de Natal. Fui para Belém do Pará, lá eu virei uma típica paraense. Você não tem noção. Eu era muito paraense. Açaí, maniçoba, tacacá, vatapá. Dançava carimbó. O que é carimbó? Carimbó é uma dança. Querem que eu dance? Acho que vamos deixar pra próxima. Eu danço. Vamos deixar pra próxima. O quê? Eu sou a rainha do carimbó, meu amor. Eu fiz até uma apresentação na minha... olha só, no meu curso de inglês, eu me apresentei dançando carimbó. Enfim, essa sou eu. E acho aí, que tem que fazer um Reels dançando, vai bombar. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas. Saindo daqui a gente vai gravar esse Reels. Eu vou gravar. Então, dancei carimbó lá, amava, era uma coisa pra mim assim que eu me conectava muito, porque era cultura local. E eu não sabia o que estava acontecendo ali, porque afinal de contas eu era uma criança. Saindo de lá, a gente foi pra Manaus e fiz conexões incríveis que eu levo até hoje na minha vida. Foi o período da adolescência, que é um período maravilhoso. E lá eu dancei boi. Era caprichoso. Dançou boi? O quê? O que é dançar boi? Dançar... Dançar boi. Boi, a gente chama... A comunicação não tá sendo muito Mas veja, aqui, não. você sabe o que é boi. Você sabe o que é boi. O que é boi? Bate forte o tambor, eu quero tique-tique-tique-tique-tá. Isso aí é uma dança de boi. Inclusive, esse cara é muito famoso, especial pra Manaus. Que tocava que muito Timbalada, tá doido? Não, pode ser que tocasse, mas não é deles, não. Eu não lembro o nome do cantor, mas ele é muito importante pra cultura amazonense. Inclusive, estive lá agora no Amazonas. Esse cara, ele ganhou uma projeção nacional e mundial por causa dessa música. Inclusive, ele foi tocar na França por causa dessa música. Sensacional. Olha que massa. E aí ele levou Manaus, comunicou Manaus ao mundo. Muito Legal. interessante através dessa música que dancei muito com umas palhinhas de coqueiro na garagem de casa.
Palha de coqueiro na garagem de casa. Essa época foi em Belém, né? Que na época dessa música eu ainda não dançava. Eu achava que não dançava boi. Quando eu cheguei em Manaus, dançava boi sim e ia caprichoso, de carteirinha, amo. E eu lembro as coreografias até hoje. Inclusive, quando eu estive agora lá no Amazonas, eu dancei na praça. Você viu meu stories eu dançando na Vi. praça? Dancei, Vi. de boa. Você não tem vergonha, né? Eu tenho vergonha. Não tem. A questão. Não, o pior. Ó, eu cheguei aqui, Carlos, uma coisa. E pra a pessoa se comunicar bem, ela não precisa. Tem que deixar uma vergonha de lado um pouquinho, né? Pra ela conseguir se O que é expressar bem. vergonha? O que é vergonha? Vergonha é um medo do julgamento. Eu interpreto dessa forma, eu descrevo dessa forma. E acaba travando a pessoa de querer falar alguma coisa, de fazer algum comentário, ou até mesmo de extravasar e dançar. Eu, por exemplo, cara, dançar, Você apesar de dança? ser um excelente dançarino, o meu forró, ele é quase a perfeição. Quase a perfeição. Já me chamaram pra dar aula de dança e tudo. Quero ver. Ó, a vergonha nada mais é. São vários fatores, né? E aí a gente tem que ver um estudo da psicologia, desde tudo que aconteceu com a pessoa, e pode ter acontecido tanta coisa, né? O ser humano é essa coisa incrível. Mas, falando aqui sobre comunicação, é basicamente um medo. Você tem um medo de julgamento. E o Sim. medo, o que acontece? O medo, ele é interessante, Carlos. O medo, ele até certo nível, ele pode ser que seja uma coisa interessante para o ser humano. Um Traz mecanismo um de cuidado defesa, um em um cuidado. momento ali perigoso. Então o medo realmente Quando eu é cheguei importante. aqui, eu tava meio nervosa. Minha mão... Aqui onde? Aqui? Aqui, minha mão. Pega aqui minha mão. Tá meio gelada. Muito gelado. Eu sinto nervoso. Então, assim, o que acontece com as pessoas é que a gente tem reações ao medo. Sim. E aí, uma delas é enfrentar o medo. Se você tá numa Tá selva... com medo, vai com medo mesmo, né? Não, eu não falo isso. Eu acho que Não. depende da sua reação ao medo. Eu não sou a favor dessas coisas radicais. Tá com medo, vai com medo. Calma. Eu não nego palco, porque eu realmente tomei isso pra minha vida. Mas é o seguinte, tem 3 reações comuns ao medo. Uma, você enfrenta o medo. É o que eu tô fazendo aqui. Eu tô com medo e tô fazendo. Outra, você paralisa. Então, eu poderia ficar travada Congelado. e começar a não conseguir falar. Então, essa também é uma reação comum do medo. E a outra reação é... Sair correndo. Já tô imaginando você levantando aqui e saindo correndo. Não quero, não vou participar. Carlos, cheguei aqui na hora, desisto. Não é pra mim. Socorro, moço. Paga as luzes que eu vou embora. Poderia ter feito isso e não fiz. Por quê? Você enfrentou o seu medo. Porque eu treinei, Carlos, minha vida inteira. Porque eu treinei. E aí o que acontece muito, Carlos, é que as pessoas têm um conceito muito errado sobre a comunicação, que Tami nasceu assim. Ela é desinibida, Tami sobe num palco, fala e eu improviso o discurso. E se você falar sobre economia, eu ia falar sobre economia aqui junto. Eu não sei nem o que eu ia falar, eu ia meter a China no meio. Que eu sou dessas, eu apelo logo. Então, você tem que ter um repertório ali pra encaixar. China, Estados Unidos, eu ia colocar Rússia e a gente tá sem gás. Eu ia falar mais ou menos isso. É. E uma coisa que é interessante que você falou, que a gente não é um comunicador desde a nascença, né? Não é uma coisa que vem já embutido ali, instalado no nosso corpo, na nossa mente. É uma coisa que a gente vai desenvolvendo. Eu sempre gosto de falar que quando eu comecei a trabalhar, lá com 18 aninhos, eu era programador, né? Fazia programas. Sabe o que eu fazia? Fazia programas para computadores. Por isso essa cor vermelha aqui? Exatamente. Aí, Exatamente. Achei pesado, se eu soubesse que era tão inapropriado. Não, mas aqui a gente tá tranquilo. E sabe como é que é? Programador, desenvolvedor, essa galera de TI, tudo nerd, não se comunica muito bem. E eu era péssimo. Eu era muito ruim. Eu ficava nervoso, não conseguia me comunicar bem, não conseguia falar para 2 pessoas. Literalmente. Aí o que aconteceu? Em algumas reuniões da empresa, eu via que algumas pessoas que se comunicavam muito bem, mas não tinham muita aptidão técnica. Eu tinha o técnico, a parte técnica, mas a parte de me comunicar, de saber me expressar, era terrível. E eu via que, tinha galera ali que não tinha muito conhecimento técnico e sabia se comunicar. E elas tinham um cargo mais alto, ganhava mais, enfim. E aquilo eu fiquei prestando atenção. Eu preciso disso daí. Eu botei na minha cabeça, eu preciso disso. No mesmo ano, eu acho que quando eu percebi isso, ali na casa dos 20 anos,
eu coloquei na minha cabeça, eu vou dar uma minha primeira palestra. Minha primeira palestra. Me inscrevi. Cara, eu tenho um conhecimento técnico muito grande na área que eu tinha, né? Desenvolvia, fiquei até nervoso agora pra falar, tá vendo? E era mais especificamente desenvolver para celulares. Lá na casa de 2010, 2008, quase ninguém falava sobre isso, principalmente aqui na região. E eu tinha um domínio muito bacana, modéstia à parte, ou sem modéstia também. Brincadeira. E se acha, hashtag se acha. Enfim, apliquei para uma apresentação, uma palestra sobre esse assunto, que eu tinha domínio total do como fazer, do que fazer, só que o falar era muito complicado para mim. Mas enfim, coloquei na minha cabeça, fui. Tinha muita gente, umas 100, 80, 100. Nossa, começou bem, hein? Eu fiquei me tremendo todinho. Normal. Me tremi muito. Gaguejei. Mas quando eu finalizei a palestra, eu senti que subi alguns degraus. Eu tenho certeza. Você já leu Como Convencer Alguém em 90 Segundos? Não. Nunca leu? Não. Ai, gente, vocês que estão querendo comunicar melhor, leiam esse livro. Eu costumo dizer que esse livro ele é uma mistura do Poder Sem Limites, de Tony Robbins, com Como Influenciar Pessoas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Exatamente. Ele é uma mistura desse, só que eu acho ele mais sucinto, então, pra mim, objetivo? Muito mais objetivo. E ele é uma experiência pessoal de um fotógrafo que ele realmente precisou... Eu já vi o resumo Você leu o história. resumo? Já vi o resumo dessa história. Quer uma pessoa que tem que se conectar mais do que fotógrafo? Eu vou falar pra vocês, já fui fotógrafa também. Gente, que você não fez, moça? Eu já fui muita coisa, já fiz muita coisa. E a fotografia realmente, se você não se conecta... E eu tive essa experiência essa semana. Uma cliente minha precisou fotografar e o fotógrafo simplesmente não se conectava com ela. A minha cliente começou a ficar muito chateada, com toda a razão. Gente, fotografia é uma coisa muito íntima. Você vai acessar ali a profissão da pessoa, o íntimo, se é um ensaio... Imagina se é um ensaio sensual. E a pessoa muitas vezes fica nervosa, né? Porque não tá acostumado, não tá no dia a dia ali. Com luzes, tudo. A câmera ali registrando os momentos, cria um desconforto muito grande. É necessário ter um clima, uma conexão, algo assim. E esse cara se interessou por isso. E no livro dele, quando você falou isso, eu achei interessantíssimo, porque você é a prova social disso. Por quê? Ele fala que 85% do que a gente ganha na vida vem disso, da comunicação, do networking, da conexão. Então, você escolheu o caminho certo e ele percebeu. Muito interessante, porque tem gente que passa a vida inteira reclamando que os outros conhecem menos e ganham mais. E você foi no... Quem tá ganhando mais que eu tá fazendo? Essa é a pergunta massa. Então, quando alguém me pergunta por que você gosta de se comunicar, por que você acha isso importante? Porque eu quero ser massa. Eu quero ganhar mais que todo mundo também. Sim. É isso. Eu quero me relacionar melhor. Eu quero poder me conectar melhor com as pessoas, entender. Enfim. Eu vou falar até uma coisa aqui, mas não entendam ao pé da letra. Pelo amor de Deus. Eu falo muito, assim, não nas câmeras, mas que o parecer é mais importante do que o ser. Se você só é e não consegue transmitir isso, de nada adianta. Mas se você só parecer, você até consegue ali, obviamente, não é o ideal, não defendo esse tipo de coisa, mas se você só parecer, a gente vê isso muito nas redes sociais. Você consegue atingir ali alguns objetivos. O que é muito comum no meu universo, no universo do trader, é os caras que não têm conhecimento nenhum, mas vendem de forma muito... não vou dizer interessante, mas de forma eficiente. Elas conseguem entrar na cabeça das pessoas. Comunicam bem. Elas se comunicam bem. Usam E não bem os tem gatilhos. conhecimento, não tem conhecimento técnico. Mas sabe como persuadir, como se comunicar, como se expressar. E as pessoas veem isso. Se elas conseguem enxergar o que a pessoa está mostrando, se ela realmente é ou não é, importa, mas o cara ali sabendo se comunicar bem, enrolar bem, o que eu não gosto, e ela consegue, enfim, fazer o que quiser. É a comunicação. É o poder da comunicação. A gente vê isso há tantos anos. Os atores, o que eles fazem com a gente? Eles parecem ser uma coisa. E eles entram no personagem. Fica com raiva da vilã. Com raiva. E a gente fica também. Porque o negócio é muito convincente. Uhum. Então, eu sou muito a favor de uma coisa. Se você quer um objetivo,
Se é algo que eu desejo. Então, eu vou estudar, vou ter toda a parte teórica daquilo ali, eu vou ter o conhecimento técnico que eu preciso. Vamos supor, se eu quero ser uma médica, então eu vou estudar muito, eu vou ser uma médica muito boa, operar corações. Eita! Atingiu agora aqui, viu? Mas vamos supor, decidi ser médica, eu tenho todo o conhecimento técnico, e isso é muito legal. Mas se eu quero ser a melhor médica, operadora de corações, eu preciso me comunicar bem. E a partir dali, eu preciso vestir aquilo de ser. Eu posso até não ser ainda, mas eu já tenho que me comportar como. E eu vi até uma entrevista de uma moça que ela sofreu um acidente. Eu achei muito legal essa entrevista. Ela estava fazendo faculdade, acho que era Harvard, uma dessas bem chiques dos Estados Unidos. E ela sofreu esse acidente e tiraram ela da faculdade. Falaram para ela que ela não poderia se formar, que ela não conseguiria, e ela mesmo assim foi e fez a faculdade dela. Demorou 4 anos a mais que todos os colegas de turma dela, mas ela finalizou. Quando ela foi fazer o discurso, ela que foi fazer o discurso, ela ficou com problema na fala, tá? Pra você entender. Ela fez o discurso e ela ia travando na hora de fazer o discurso. E aí uma professora dela pegou e falou pra ela, não, você não vai desistir, você vai fazer o discurso. Você é boa, você consegue. Aí ela fez, mas eu acho que eu não consigo, eu acho que eu não posso, síndrome do impostor. Eu acho que eu não tô preparado. E aí, naquilo ali, a professora pegou nela e falou assim, então finge que tá. Então finge que tá. Sobe ali e finge que tá. Dali a alguns anos, ela ocupou aquele mesmo cargo e ela fez a mesma coisa com uma aluna. E o interessante da reflexão dela falando sobre isso, eu me arrepio, eu acho linda essa história. Porque ela olhou ali para... Quando ela viu a aluna dela com aquele medo que ela tinha, ela disse, realmente, hoje eu não tenho esse medo. Porque eu sei plenamente que eu posso fingir. E aí ela pegou e ensinou a mesma coisa, passou adiante e eu achei massa. É um legado que essa mulher tem. Inclusive, ela dá palestra sobre isso. Legal. Sobre esse medo de falar em público que as pessoas tanto têm de se comunicar e que é extremamente importante. Olha quantas portas essa mulher não abriu. Sim, sim. Muito massa. E isso, até puxando um pouco pro lado do mercado financeiro, muita gente que me acompanha quer ser trader, quer operar no mercado. Cara, ter uma comunicação eficiente, você se comunicar, você aparecer, que eu acho que o grande ponto é você conseguir aparecer transmitindo ali uma mensagem, transmitindo ali um conhecimento. Isso traz muitos benefícios pro lado profissional e também pro pessoal. Exemplo, cara, quase toda semana eu recebo proposta de corretora querendo que eu divulgue a corretora. É grana ali que, pô... Então você faz programa e recebe propostas. Eu recebo propostas, exatamente. Certo. Eu sou um menino prendado. Disputado. Tem uma coisa a Bruna Surfistinha dos traders. Quase isso. Gostei. Vou colocar na minha bio isso daí. Lembrei de uma história interessante no meu lado profissional. Também, obviamente. Na época que eu era programador, desenvolvedor, ainda sou, né? Ainda estou. E como eu não tinha uma comunicação tão eficiente, eu não me sentia seguro em conversar com as pessoas, eu acabava fazia algumas entrevistas e não passava. Porque não conseguia conversar direito, me comunicar de forma eficiente. Quando eu coloquei na minha cabeça que eu precisava e eu consegui superar esse desafio, esse obstáculo, que ainda existe, obviamente, a gente sempre tenta buscar uma evolução, mas eu quebrei algumas primeiras barreiras. E fiz algumas entrevistas. Passei em todas. Passei nas empresas que eu mais desejava. O que você fez de diferente? Comuniquei bem. Não precisava nem ter o conhecimento técnico, porque eu fiz aplicações na época para algumas coisas que eu nem tinha tanto conhecimento. Mas eu me comuniquei tão bem e eu saía das entrevistas felizão, caramba. E eu fui fazendo entrevistas nem só pensando em passar, mas para treinar. Teve uma época, inclusive, que eu fiz até entrevistas em inglês. Cara, eu recebi tanto não, e eu recebi um sim da Tailândia. Aí eu pensei, eu vou ou não vou? Quase que eu ia. Deu errado, o governo, enfim, na época acabou bloqueando, aí não foi pra ser. Fiquei no Brasil, tudo bem, e é isso. E, enfim, comunicação,
né? Essas são chamadas as soft skills, que são agora habilidades que as pessoas estão sendo muito avaliadas e não percebem. Então, estão viciadas em ter diploma atrás de diploma, nunca tá preparado. Quero um diploma, eu quero outro, eu quero outro, eu quero outro. E soft skill, nada. Aí chega na empresa, não evolui, não cresce, tá todo mundo passando, ganhando mais, saindo, indo para outra empresa, Exatamente. evoluindo. Exatamente. E você não tem soft skill, não tem comunicação, não tem inteligência emocional, não tem inteligência social, não tem uma habilidade, que essa habilidade você não tira diploma, não. Você pode até fazer um montão de curso de oratória. Um monte. Se não for assertivo, não lhe dá inteligência emocional, inteligência social, conexão, entre outras coisas. Carlos, eu vou falar aqui um pouco, daqui a pouco, das técnicas, algumas técnicas de oratória que a gente Dá umas vê por aí. dicas pra mim aqui. Eu vou dar umas gente. dicas. Você é um cara preparado, mas eu vou deixar pro final Eita. uma matadora, que essa é a que você consegue hackear em qualquer momento. E é uma que eu utilizo muito com os meus novos funcionários, para que eles... Inclusive, eu quero puxar um ponto nisso daí. As pessoas que trabalham na cafeteria da Tamires, a comunicação das pessoas... Comunicação é boa. São sensacionais. Se não fosse... São admiráveis. Se não fosse, eu tava fazendo errado, porque... Enfim. E o que é que você faz? Conta um pouquinho aqui do processo para que... São pessoas já preparadas, Não. ou algumas chegam não tão preparadas ou despreparadas, e você tem um processo ali que consegue fazer com que elas destravem. Conta aí essa história. Conta a história pra gente. Quando eu recebo currículo, quando eu abro uma vaga, gente, vocês não têm noção das pessoas que me mandam o currículo. De doutor, mestre, até uma pessoa que não tem nem o 2º grau completo. E eu tenho pessoas que lá não têm o 2º grau completo. Mas eu duvido você dizer que não tem. Porque elas se comunicam muito bem. Muito bem. E você não vai... Tem muita gente que acha que eles já vêm preparados, mas não vem, não. E é um trabalho a ser feito. E eu já falei aqui que eu tenho um hack para isso, e é um hack inicial. Eu entro no cérebro deles, faço esse hack, eu até anotei aqui meu hack, que é intencional. E eu não sabia que eu fazia isso, Carlos. Eu não sei se eu falei para você já que eu fui da aeronáutica, eu era concursada, eu era servidora pública federal, gente, da aeronáutica. Não tem quem diga, mas eu fui. E lá, eu me deparei numa situação, por isso que eu digo pra vocês, tem vezes que você é jogado no seu legado a sua vida inteira e você não percebe. E eu fui jogada pro meu legado a minha vida inteira e eu não percebi que era isso. Eu cheguei na aeronáutica, eu jovenzinha, muito jovenzinha, numa escola lá em outra cidade, em Guaratinguetá, São Paulo, super longe, todo mundo me zoando meu sotaque, porque todo mundo falava porta e todo mundo fazia nordestina, arretada. E eu já, aí fica aquela coisa, né, você fica meio assim, sem meus pais, sem ninguém. E eu cheguei nessa situação e, por algum motivo, as pessoas achavam que a minha voz era bonita e eu virei locutora para falar todos os dias em frente a 2.000 pessoas que eu nunca vi na vida. Todos os dias. Todos os dias. Como é que você se sentiu? Durante 2 anos. Eu me sentia super nervosa. Eu só estava muito feliz, Carlos, porque a comunicação sempre tem uma recompensa. E a minha recompensa era não ficar no sol, então eu ficava na sombra. Certo? E eu tenho uma coisa pra falar. Eu tenho TDAH. E, não sei, você tem? Não. Leve. Leve. Bem leve. Quem tem TDAH vai um pouco se identificar comigo, que às vezes fica com o pensamento muito acelerado, louco, e você vai ler, às vezes você pula algumas linhas, fica aquela loucura de leitura. Imagina eu lendo pra 2.000 pessoas que eu não conhecia, num quartel, cheio de pressão na minha cabeça. Por isso que a gente faz, Tami, você reage muito bem sob pressão. Mas lógico! Olha só o que eu passei. Já passou por essa experiência. Sim. Então eu preciso reagir bem sob pressão. E aí eu fui aprendendo a comunicar, comunicando. Passando por experiências realmente estressantes. Gente, era muito estressante. Ler para 2.000 pessoas, num quartel, num ambiente... Mas você sempre foi comunicativa, né? Você sempre... lidou bem com pessoas, conversas, ou não? Eu sempre tive que me forçar isso, porque eu sempre estava em situações novas, Carlos, porque senão eu nem ia ter amigo. Agora, talvez eu tivesse agido de forma diferente se eu tivesse morado só em Natal e tivesse na minha zona de conforto, mas eu me mudando toda hora, eu tinha que romper barreiras. Eu precisava ter amigo, imagina, na adolescência sem amigos. Aí, no 2º ano do ensino médio, meu pai resolve pedir transferência. No 2º ano! Falei, gente, não sei o que faz isso com o filho.
Aí lá vai eu pra Recife. De Manaus pra Recife. Cultura totalmente diferente. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Cheguei lá altamente perdida, tendo que fazer amigo num lugar onde já tava todo o ciclo Os social grupinhos fechado. tudo- Aham. E Carlos, sabe quando você força a amizade? Então, mas eu fiz... Entrosada. Mas eu já tinha técnica naquela época. Eu não sabia. Como é que você chegava nas pessoas assim que você nunca viu na vida e queria criar uma conexão? Eu escutava. Até hoje eu faço isso. Até Como hoje assim eu faço isso. escutar? Escutar as pessoas. As pessoas gostam de falar sobre si. Amam falar sobre si. Eu acho que essa é a minha principal técnica, tanto que as pessoas perguntam sempre a mim, por que você não vira psicóloga? Desde pequenas as pessoas dizem, tu não quer ser psicóloga, não? E eu não. Não quero, só pelo fato, porque eu escuto muito bem as pessoas. Essa é uma das minhas técnicas muito boas, inclusive, que tá fora de moda, porque as pessoas só querem falar sobre si. Sim, perfeito. Sempre. Escuta ativa. Escuta Escuta muito ativa. ativa. E, Carlos, eu vou dizer pra você, eu fiz isso muito sem saber a minha vida inteira. Então, pra mim, quando eu descobri que eu tava usando técnica, eu comecei a estudar sobre técnica de comunicação tem 1 ano. E eu comecei a ver, gente, eu tenho um padrão. Eu desenvolvi um método pra Chapelato sem saber, porque todo esse método de atendimento da Chapelato é a sua cafeteria, só pra cafeteria. deixar claro. Já estava desenhado antes de abrir a Chapelato. Todo o meu treinamento, antes de abrir, a gente já tinha todo modelado. E quando eu dei o treinamento para os funcionários, eu já tinha aquilo ali, mas eu não sabia, eu dei sem saber. E aí, quando eu vejo hoje, eu falo, gente, eu sou comunicadora desde que eu nasci. Eu sempre prezei por estar conectada, por estar na roda e por me destacar. Eu sempre gostei, não vou mentir, né? Você sabe que eu até ferrei um joelho para ganhar uma competição dentro de uma academia. E ganhei. Competitiva é ela. É. Faz de tudo pra tá lá na frente, De né? tudo não. Tá, Quase tudo. quase tudo beleza. Você sabe que eu não sou como você aqui que tá fazendo programa e tudo. Eu, quase tudo. Cada um tem seus limites. Cada um tem suas armas. É. Pois é. Tá, e em relação a... Não, aí voltando ainda É. pra aeronáutica. Perfeito. Quando eu me formei, eu ia ser, gente, da parte financeira Olha só, na aeronáutica. Eu fui pra parte administrativa, me vi dentro de um esquadrão aéreo, eu era a única mulher dentre mais de 100 homens. Quando eu cheguei lá, descobriram que eu era locutora. O que eu virei de novo? locutora. Locutora. Fui chefiar relações públicas e comunicação social do quartel. Então eu comecei a escrever. Para mim sempre foi uma paixão escrever. Então para mim sempre foi a minha válvula de escape. Quando eu cheguei diante daquilo ali foi muito tranquilo. Então eu escrevia todos os textos, comunicava o que o quartel queria passar. E ali eu já estava lidando com arquétipos. Sem saber. O que são arquétipos? Os arquétipos nada mais são do que, gente, o que tem no inconsciente coletivo sobre a gente. Então, são necessidades humanas que foram escalonadas por Jung, mas que já foi falado desde antes por Freud, tá bom? Então, é o que tem no inconsciente coletivo sobre o outro. Não adianta. São coisas que a gente pode dizer, mas eu vou mudar, vou tentar mudar um pouco aqui para poder te trazer outra percepção. Não adianta. É inconsciente coletivo, é algo que já está aí. É uma percepção. Vou dizer um exemplo, Carlos. Quando você me conheceu a primeira vez, ou quando olhou meu Instagram, ou qualquer coisa do tipo, e a gente fala sobre Instagram, porque hoje a primeira impressão que a gente tem das pessoas é no Instagram. São milésimos de segundo. Você decide ali seguir ou não a pessoa pela primeira impressão. E não é só ali, é na vida. Então você segue, você vira amigo, tudo. E você tem que usar isso a seu favor. Seja no Instagram, seja aqui pessoalmente. Então você já teve uma impressão minha. Ali já formou. Como foi que você formou essa impressão? Já está no inconsciente coletivo das necessidades humanas. O que foi que Thamires gerou em mim? O que tem? Aí vem Maslow também, gente. Ai, como eu tô inteligente. Eu tô tão inteligente hoje. E esse é o meu arquétipo da sábia, que eu amo ler. E é um dos meus arquétipos que eu uso. Existem quantos arquétipos? 12 arquétipos. Né? Agora, os arquétipos, por incrível que pareça, Jung, ele enumera vários, né? Só que os arquétipos voltados para o marketing, para a venda, são 12. Perfeito. E aí, esses, a gente pode nomear cada um. E aí, eu vou falar. Os arquétipos estão bem em moda. Não sei se você já viu. Já viu alguma publicação sobre isso? Já. Eu mesmo já falei um pouco sobre Tô arquétipo. perguntando aqui pra... E o arquétipo, ele vem... mas eu gosto de perguntar. Vai que Carlos não sabe memes.
Tem gente que não... Do Neida pergunta essas coisas. Tem gente que tá na internet e não entende nenhum meme. Então... O monstro tá saindo da jaula. O que no caso sou eu, gente. Eu não entendo muito bem os memes. Tem que me mostrar lá, porque eu realmente sou meio por fora. Então, assim, na questão dos arquétipos, está bem na moda. E o arquétipo, ele é um pedacinho da comunicação, mas um pedacinho muito superficial, Carlos. Ainda mais da forma como vem sendo abordado. O arquétipo, ele é um pedaço da comunicação, que ele envolve a imagem, a fala, inclusive até a linguagem corporal, de como você vai se expressar e tudo. Qual que é seu arquétipo, Carlos? Você já sabe? Não. Nunca escolheu um arquétipo pra você? Não. Vamos escolher quando acabar aqui. A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Você, mas eu já tenho uma ideia dos seus arquétipos. Quais são? Vamos lá. Se for coisa ruim, não fala não. Mas se for coisa boa, vamos lá. O Carlos, ele gosta muito de usar o arquétipo do comediante. Bobo da corte? Bobo da corte. Vamos falar comediante, né? Que fica mais... Bobo da corte é... né? Enfim. Mais fofinho. Eu tento fazer umas piadas às vezes. Ele gosta de usar o do cuidador. Afinal de contas, tudo a ver com a parte de cuidar das finanças. Perfeito. E deixa eu ver o outro que você usa muito. Amante, não. Não, o amante, na verdade, você entrou até num ponto interessante. O meu arquétipo do amante, ele é ativado somente lá no meu OnlyFans. A gente agora tá com essa mania de fazer OnlyFans. Meu Deus do céu, Carlos, abafa. Porque o meu vocês nunca vão saber o que eu fiz. Mas pode ser que no final eu revele qual é o meu OnlyFans. Tá. Carlos ficou já fui o primeiro Carlos ficou assinante. de assinar. Não sei se ele assinou, porque o meu é bem caro. Eu faço coisas loucas. Tá. Eu não sei se eu vou ter limite pra isso no cartão, não, mas a gente pega emprestado. Deixa eu falar. Olha só. Carlos, eu acho que você usa muito o arquétipo do sábio também. Por falar números, por você gostar de ler, citar coisas que você viu e trazer percentuais e tudo isso. Então, eu acho que você mistura, isso é uma mistura bem interessante. Você quebra padrão, porque imagina um sábio com um bobo da corte. É bem interessante. Você mistura um nerd com uma pessoa engraçada. É muito interessante, eu acho legal, e você até pode explorar um pouquinho mais disso aí. Os meus arquétipos são sábia, amante. Mas por causa do OnlyFans, não. Não, aí eu entrei no OnlyFans depois que eu me declarei, né? Aí eu falei, não, agora... Brincadeira. Gente, eu não tenho nem Tinder, pelo amor de Deus, não vai me procurar lá no OnlyFans. A galera vai ficar espalhando por aí, nossa, Tami agora enlouqueceu, tem OnlyFans. Não, gente, nada... Não. Eu vou fazer um corte desse momento aqui que vai entender que você tem OnlyFans e acabou, é isso. É isso. Vai viralizar, as pessoas vão questionar. É isso, então tudo bem, gente. Muito obrigada. Não, volta. Vamos lá. Então vamos lá. Amante, sábia. Amante, sábia e exploradora. O que é essa? O que a caracteriza a exploradora? É aquela pessoa que gosta de fugir um pouco do convencional, que gosta da liberdade, que gosta de sair por aí, viajar sem destino. Eu pego meu carro, eu vou sem destino, eu filmo meu destino, eu começo a conhecer pessoas. Esse meu lado comunicadora é muito exploradora. Eu não tenho medo de me conectar. Gente, eu faço amizade com as pessoas mais inusitadas possíveis que você imaginar. Principalmente depois que eu descobri a comunicação, isso passou a ser intencional. Intencional mesmo. Eu chego e falo, vou me conectar hoje com 3 pessoas nessa cidade que eu não conheço absolutamente ninguém. Vou fazer uma amizade nesse posto de gasolina tomando café. E como é que você chega nessas pessoas? Qual que é a... Oi. Oi, tudo bom? Oi, tudo bom, mulher? Vou dar um exemplo de uma amizade que eu fiz agora. Deixa eu ver aqui uma amizade que eu fiz agora lá no sertão. Deixa eu ver uma das. Lembrei. Eu tava em cima de um monte. Fui pra... monte que eu chamo aquilo ali, uma pedra gigantesca que a gente foi ver o nascer do sol, né? E eu me apresentei, era um rapaz que era o guia turístico. Eu já cheguei falando do meu carro, que estava todo sujo. Já cheguei falando, gente, eu não gosto de sujar meu carro. Moço, olha isso, sujei meu carro. Como é que é seu nome? Aprendi o nome dele. Primeira coisa. Peraí, você falou, sujei meu carro, qual é o seu nome? Sujei meu carro. Moço, qual que é seu nome? Aí ele falou o nome dele. A partir dali, eu já aprendi o nome dele. Não tem ordem, gente. Não tem uma regra clara para se conectar. Que é uma coisa que eu vejo muito na internet. Não mexa sua mão assim. Claro, gente, na comunicação, na linguagem corporal, a gente tem realmente algumas regras que geram algumas coisas. Mas você não pode ser um personagem, pelo amor de Deus. Imagina se eu começar a falar agora aqui toda certinha e carioca.
sei lá, qualquer coisa do tipo. Não vai colar, Carlos. Não vai colar. E é isso que eu acho que é Tem que ser natural. Eu acho que é por isso que eu tô indo pra essa linha. Pra tirar esses personagens. Por isso que muita gente tá querendo virar personagem, faz um monte de curso de oratória e não faz nada depois com isso. Se esconde de novo. Porque você não vai ser um personagem. Tem que ser você. E eu sempre... Tem até gente que consegue ser um personagem, viu? Personagem péssimo, dá pra ver de longe. Olha, tem muitos atores por aí que... Não. Atores que eu digo no Instagram mesmo, pessoas fingindo ser literalmente que não Carlos. são. Não vou entrar nesse detalhe, porque senão eu vou receber Carlos, um você quer ser processo. polêmico? Fala quem é agora. Eu vou receber um processo desse jeito. Então, mas ó, Carlos, você pode ser um ator e aí, beleza, você já tá fingindo ser e isso já tá até bom, já é um primeiro passo, mas a maioria não consegue, tá? A maioria trava. Vou dar um exemplo. A maioria não consegue se fazer de outra pessoa. A maioria sente um enorme desconforto, porque se você procura um curso de oratória, provavelmente algumas pessoas já têm a síndrome do impostor. Sim. Então, quando você ainda tenta engatar um personagem, esse impostor ele fica muito maior. É muito mais interessante você ser aceito e querido pelo que você é. É muito mais interessante. Concordo totalmente. Mas tem gente que é bom ator. Exatamente. Eu lembrei de um episódio que um cara, um influencer, nem é do mercado financeiro, inclusive, ele tava lascado de grana, lascadaço. Comprou um carro recuperado, pagou de comprei novo aqui e tal, não conseguia nem pagar o seguro, só que no Instagram tava lá, luxando, tudo mais, foi fazer uma visita, foi para um evento, o carro quebrou no meio do caminho, mas enfim, ele demonstrava ser o que não era. Aí eu te falo outra coisa, hoje ele virou. Ele é realmente, assim, pelo que eu vejo, né? Não tenho uma amizade, nem vou citar nomes também, mas ele se transformou no que ele demonstrava no início que era. Mas é o que eu tô te falando, se você conseguir engatar o personagem, a maioria não consegue. Se você conseguir engatar o personagem, mas assim... Carlos, eu não posso julgar isso, porque pelo menos a pessoa tá fazendo. Eu acho que quando você tá fazendo, você já tem um mérito. O pior é quem não tá fazendo nada. Depende da intenção. Não, se for na maldade, é isso, aí é caráter. Eu não vou entrar no âmbito de caráter, eu acho, assim, eu uso a comunicação para o bem. E aí eu tô falando de mim e espero que tudo que eu coloque as minhas mãos seja usado para o bem. Agora, se a pessoa usa para o mal, é cada um. É o mundo, Carlos. Exato, é o mundo. Vai ter gente que não comunica, que tá caladinho, que também tá fazendo mal por aí, você nem sabe. Mas vamos focar no bem, Carlos. Não foca nesse mal, não. Vamos e aí eu me conectei com esse rapaz, porque aí a gente subiu, ele era o guia, a gente subiu lá, fomos fazer o café da manhã, ele já é acostumado a fazer isso. Mas eu acho que ele não é acostumado a se conectar como eu me conectei com ele. Foi uma conexão muito boa. E aí eu perguntei pra ele a história dele. Vem cá, me conta a história da tua terra. E aí ele começou a falar sobre a terra. Ok. E teu pai? E a tua mãe? Você é casado? Como é isso aqui? Qual é a energia desse lugar? O que as pessoas esperam? Eu comecei a fazer perguntas abertas pra ele, perguntas que realmente geravam conexão. Eu faço isso com qualquer pessoa, Carlos. E que são do seu interesse. Eu faço isso com você, Carlos? Não. Eu faço isso com qualquer pessoa. Se eu cruzar, se a gente for ter uma conversa, pode ter certeza que eu vou fazer perguntas pra me conectar. Eu não tenho interesse. Nenhum. Mas eu vou me conectar. Pessoas são pessoas. Eu posso não ter nenhum interesse aqui. Eu gosto de me conectar. Aí já é uma característica minha. Não gasto a mínima energia pra me conectar. Eu amo me conectar. Eu amo ouvir histórias. E amo escrever as histórias. Então, se você conta uma história pra mim, saiba que provavelmente, se ela for interessante, ela vai está sair escrita no livro. Em algum lugar. Talvez não saia no livro, mas eu vou lembrar da tua história. Se ela for interessante. Se não for também... Eu acho que você deveria compartilhar essas coisas Eu no acho blog. que eu deveria, gente. Eu tenho um belo material fofoquilístico do povo que me conta as coisas. Mas aí eu tenho que resguardar. É só trocar o nome partes das pessoas e tá tudo certo. Pois é. Então, Carlos, os arquétipos hoje eles são usados muito para falar... Porque é uma coisa que vende. Por exemplo, eu comecei a falar de arquétipo e já tem gente que vende esse produto. E eu não vou vender esse produto, já vou logo adiantar. Por enquanto, não vou vender arquétipos. Mas pode ser, né? Quem sabe, se vocês me pedirem com jeitinho. Tudo... Porque é incompleto, Carlos. Se você for comunicar apenas com o arquétipo, você não comunica bem. Você vai se perder e talvez crie um personagem, porque o arquétipo ele tem que casar ali com as suas coisas. Agora, durante um dia, você usa todos os arquétipos. Você aqui como chefe, que estava aqui
bem rigoroso aqui com a sua Muito. com a sua funcionária, você estava o governante, muito rigoroso, malvado. Então, assim, Bem minha cara. bem governante. Então, num dia, a gente pode passear por todos os arquétipos. É claro que tem arquétipo que a gente não consegue ficar nele. Governante, por exemplo, é um tipo de arquétipo que eu passo durante o dia. Eu tenho que chefiar pessoas. Então, às vezes, eu sou a governante. Mas eu não consigo ficar na governante. Entende? São momentos ali que você precisa ter um pulso mais firme, por exemplo, que é a característica desse arquétipo de governante, né? E aí eu me identifico nele ali e rapidamente eu saio, porque não tem a ver com a minha personalidade. E é isso. Então ele é um dos fatores. E aí tem muito mais, gente, comunicação é um mundo. E eu falei pra vocês que por último eu vou dar o hack disso aí. Quando tiver perto você me avise, porque eu tenho que Eu dizer acho que a gente pras vai até pessoas. amanhã aqui conversando. Eita. Assunto não vai faltar, não. Haja memória aqui nas câmeras. É isso mesmo. Eu até anotei, gente, tive que anotar aqui, porque é tanta coisa que eu já fiz. Tem muita coisa, tem muita coisa. É isso mesmo. E na preparação dos meus funcionários, quando eu me vi diante de uma empresa, eu vinha de um funcionarismo público, as pessoas lá só falavam gritando, é quartel, né? Sim, senhor, não, senhor. E quando você sai, é outra realidade. E eu tive que preparar jovens despreparados, muito jovens ainda, não tinham experiência profissional, o que eu acho que é uma vantagem para mim, porque eu consigo ter uma comunicação com eles incrível e eles absorvem muito tudo que eu falo. E aí a gente tem um lema, assim que chega na Chapelato. O lema deles é: preste atenção, escute, responda, solucione e sorria. Então, esse para mim é o combo do carisma. Isso daí é interessantíssimo, que eu cheguei a morar no interior da Bahia, né, há um tempo atrás. E assim, os restaurantes que eu fui, que eu conheci, a grande maioria tinha um atendimento péssimo, a pessoa com a cara fechada, um mau humor. Mas tinha um cachorro quente, o cachorro quente do Careca. Eita, Olha só, marcou. Careca rei simpático. Toda vez, eu nem sou tão fã de cachorro quente, mas eu quase todo dia ia lá jantar um cachorro quente. Por quê? Porque quando chegava lá, o pessoal com um sorrisão na cara, de orelha a orelha. Ah, você aqui, seja muito bem-vindo, não sei o que, tal. Carisma, sorriso. Só isso me fazia... E eu nem gostava muito. Você sabe que o cachorro sorriso, ele faz parte do Capital Erótico, né? Você já leu esse livro? Não. Eu gosto mais de ler livros técnicos. Técnicos do mercado financeiro, programação, essas coisas chatas. Melhore. Esse livro é interessantíssimo, tá? Eu li esse livro. Algumas coisas... Não, eu concordo, acho que com tudo. É muito interessante. Até porque tem umas coisas que são polêmicas, que são utilizadas lá, que a gente tem que tomar cuidado com o que é dito. Mas a gente tem que extrair o que é bom e o que é útil. E o sorriso, ele é um capital erótico, a simpatia. Tu já percebeu, Carlos? Não sei se você já conhece, já se deparou nessa situação. Você olhou uma pessoa assim, menino fulano é tão feio, mas sai com aquela pessoa tão bonita. Porque eu não tô falando assim, tirando o carro que a pessoa tem ou alguma coisa do tipo. Vamos supor, vamos pegar no mundo aqui, ninguém sabe o carro de ninguém, a profissão de ninguém. A gente tá falando só de aparência. Você já viu uma situação dessa? Sim. Já presenciou isso? Total. Questão de aparência é muito importante. Não. Como será que você acha que a pessoa mais feia conquistou a pessoa mais bonita do lugar? Carisma. Carisma acho que é o ponto crucial para conquistar qualquer pessoa, seja, enfim, qualquer âmbito, né? Tem muitas técnicas. Nesse livro, Capital Erótico, para quem quiser... Vou comprar agora na Amazon, já tô abrindo aqui. Saber conquistar a pessoa amada. Mas o nome é esse, Capital Erótico, gente, mas só que esse capital erótico em si, que ele fala no livro, não é só sobre sedução, mas também. Livro mais 18? Não. 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 Quer dizer... Talvez. Não. Então, assim, Capital Erótico, esse livro ele vai falar sobre sex appeal. O que é sex appeal pra você? Você me pegou agora. É subjetivo, Carlos. Subjetivo. É subjetivo. Cada um tem uma característica ali que marca, né? É subjetivo, Carlos, mas você percebe sex appeal. E sex appeal, apesar de subjetivo, você percebe, porque uma pessoa que tem sex appeal, ele não tem sex appeal só pra Carlos.
Não é uma conexão de alma, não é uma coisa. Tem sex appeal para todos. E aí é um conjunto de características. Então não adianta. Se você for bonito e tiver sex appeal, meu amor, parabéns. Eu vou ter Agora, que aprender se você isso daí não é pra- tão bonito e tem sex appeal, aí você também tá de Vai parabéns. ter que compensar, né? Vai ter que ser... Não é que tem que... Inclusive, tem até essa coisa assim, da pessoa ser engraçada, gerar riso, gerar conexão. Então, se você se conecta, provavelmente você é considerada uma pessoa mais interessante. Porque você se conecta, você tira as pessoas, você sai do óbvio. Quando eu era Entendeu? criança, eu Tem li confiança, uns pessoas livros confiantes. de piadas, do Louro José, inclusive. Então, meu repertório de piada é excelente. Ó, uma coisa que tem um sex appeal enorme pra mulher é confiança. O cara, ele nem é tão bonito, mas ele é confiante, é aquele cara engraçado que chega e que... Confiança Isso é é um importante. fator, Isso é importante. entendeu? E aí Não, é um conjunto eu de vou até coisas. além de, por exemplo, um homem ter uma confiança e uma mulher se atrair pela confiança. Numa entrevista de emprego, numa entrevista qualquer, ter a confiança é um fator É fundamental. fundamental. É Que foi fundamental. justamente naquele período que, eu fiz um monte de entrevista, passei em todas, foi quando minha confiança tava lá na casa da mãe Joana. E isso vai pra tudo que é canto da Vai pra vida. tudo que é canto. A comunicação é poderosa, gente. E a comunicação, você pode utilizar ela em várias áreas da sua vida. A comunicação você pode usar como o Carlos usou profissionalmente. Sim. Você pode usar já dentro da sua empresa, empreendendo. Você pode utilizar entre amigos, família e até no amor. Por que não no amor? Com certeza. Com certeza no amor. E uma pessoa tímida, ela pode ser um bom comunicador. Concorda? Porque eu sou tímido. Eu concordo plenamente com isso. Eu não sou tímida, não vou mentir aqui. Você é extremamente extrovertida. Eu sou muito extrovertida, mas uma pessoa tímida, ela pode vencer essa barreira da timidez e ser uma comunicadora maravilhosa, igual você. Inclusive, muita gente me conhece pessoalmente e compara com o eu do Instagram. Porque pessoalmente eu sou muito mais calado, muito mais na minha. Mas no Instagram eu tô lá, bom dia meu povo, vamos lá pra mais um dia. Então comigo você é forgado, porque você não tem nada de tímido comigo. A casa caiu agora. A casa caiu, porque esse personagem do tímido eu ainda não vi. Deu ruim. Essa parte é fake. Mas tudo bem, vamos lá. Então você tem que utilizar pra tudo. E eu penso sempre da gente usar a comunicação para o bem. Por isso que eu não reparo muito, Carlos, quando tem esses perfis que a pessoa fala, é personagem, foi isso, foi aquilo. Ah, mas ele vestiu um personagem para que ele se tornasse, ok? Para se ter a sua confiança. Legal, massa. Se foi utilizado para o bem, para ajudar a pessoa, se o fim foi bom, Perfeito. ótimo. Tá? Então, Perfeito. não olhe para o mal. O mal vai ter em todas as áreas da vida. Sim, totalmente. Então, a gente tem que olhar a comunicação para se fazer o bem, para se fazer a diferença numa sociedade. E eu acho que eu faço a diferença com os meus funcionários usando esse lema, gente, que nada mais é que o lema do carisma, o lema da conexão, que é finalizar exatamente com um sorriso. Então, eles escutam a pessoa e eles respondem, esse responde é repetir o que a pessoa disse. Repetir mesmo, para que haja uma comunicação perfeita, para que ele consiga entrosar e saber realmente o que foi dito ali. Ele soluciona o problema porque, acredite, todo mundo que está procurando algum negócio, seja para tomar uma xícara de café, qualquer coisa, está com um problema, nem que seja falta de cafeína. Então, toda empresa é uma solucionadora de problemas. Exatamente. E eu tenho isso muito claro desde que eu abri a Chapelato. Eu soluciono o problema. De falta de cafeína, de querer conversar, porque a gente conversa bem. O ambiente é O ambiente, sensacional. Se quer paquerar, levar o crush, tá lá, delícia. A gente também tá ali pra oferecer os melhores serviços de amor. Pintamos o prato, pedimos em namoro, em casamento, o que Eita. você quiser. Rapaz. Quando você tiver seu love, vá lá e peça namoro lá, que a gente escreve no prato. É a coisa mais linda. E eu vou filmo providenciar e isso. exponho. Eita. Eita aí. Vai pensar que vai namorar escondido? Não, Vai tem que pedir lá e eu mostrar vou pra Deus expor. e o mundo. Lógico. Justo. Comunicar. Justo, tem que comunicar. Perfeito. E aí nisso, Carlos, quando eu comecei a desenvolver isso nos meus funcionários, que eu também presto consultoria a empresas, sempre eu ia prestar na área de café e as pessoas me pediam para eu prestar consultoria na parte de atendimento, na parte de como que meus funcionários se desenvolvem. Por que seus funcionários vestem a camisa? Por que você sai? Minha empresa é autogerenciável. Tô aqui, gente, eu não tenho a menor preocupação. Meu celular tá no modo avião. Menor preocupação. Carlos sabe da realidade da minha empresa. Então, por que acontece isso? Então as pessoas começaram a indagar. E eu comecei a ver por que eu consigo sair, as pessoas têm essa dificuldade de sair de dentro da empresa.
tão grande. Então, é porque a comunicação dentro da minha empresa é muito boa. Tanto os valores são comunicados muito bem. Os meus funcionários se comunicam bem entre si, então eles recebem muitas propostas e não saem. E o que uma comunicação faz? O que uma comunicação assertiva traz de bom para uma empresa? Carlos, o que você acha? O que traz de bom? Traz um ambiente. Ambiente. Clima organizacional. Comunicação é tudo, é para tudo. É para tudo, gente. Não é só para falar num palco, não é só para falar no Instagram. É para você viver bem com seu marido, com sua mulher. Às vezes você tá com atrito ali no casal porque não tá se comunicando direito. Tem muito isso. Vocês não estão na frequência correta. Inclusive, um livro de comunicação perfeito para casais, anota. Você é casal, tá ouvindo, tem um livro de comunicação perfeito que é Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Fala sobre a comunicação entre homem e mulher. É diferente, somos de planetas diferentes. Eu falo sobre sentimentos. Você vai falar sobre a parte mais técnica, mais pragmática, mais rápido, mais reto. E aí mistura com linguagem do amor. Meu amor, já fica uma coisa mais complicada ainda da gente entender. Então, se a gente tá dentro das nossas relações diárias e não se preocupa com comunicação, existe uma grande chance da gente falhar em boa parte das coisas que a gente se engaja na nossa vida. E na empresa eu vi que a gente estava se comunicando bem. E aí quando eu revelei isso para as pessoas que eu prestava consultoria, as pessoas faziam, Tami, me ensina a comunicar. Me ensina a comunicar. E as pessoas que eu conheço, meus amigos, todo mundo me ensina a comunicar. E eu fiquei, gente, e eu sei? Como que é que vai? Foi quando eu comecei a estudar há um ano. Como que eu faço para transformar isso num método? Como que eu... Então você criou um método. Ele está em desenvolvimento, já quase pronto. Já está sendo finalizado o meu método. Que ele é um pouco diferente do que tem no mercado. Eu não quero transformar ninguém em personagem. Apesar de não condenar. Porque eu acho que se você faz, é melhor do que não fazer nada. Pra mim, ruim é quem não faz. Faz aula, faz curso, se enche de diploma e não faz. Fica se preocupando com post de Instagram, em postar, em botar coisa, em enfeitar, em botar borda. E falar que é bom e se comunicar e dizer quem é e passar confiança e conexão, não faz. Então é isso. E eu vou falar pra você o hack que eu tenho passado pra todo mundo. Chegou a hora do hack da Tami. Você vai chamar como esse hack? Hack da Tami? Não é meu, eu não inventei isso. Você não inventou? Isso existe desde que o mundo é mundo. E é a parte mais importante da comunicação e as pessoas simplesmente negligenciam. Porque querem aprender como é que mexe a mão, querem aprender como é que prende o cabelo, querem aprender como é que é um arquétipo. Aí você faz curso de arquétipo, faz curso de como você falar melhor. Então, inclusive, dicção é uma coisa incrível. Eu, antes de vir pra cá, fiz meus exercícios de dicção. Canetinha na boca. Não. Até poderia ter feito, é maravilhoso esse. Mas um que eu amo fazer, esse eu faço há muito tempo, tá, gente? Eu pego um livro, qualquer livro. Particularmente, eu leio um de Freud, que eu acho bem complicado de ler. Eu acho maravilhoso, que ele usa muitas palavras difíceis. É meio que um trava-língua ali. Ele é como se você fosse soltar a língua. Um trava-língua misturado com encenação. Encenação? Então você faz movimentos ali enquanto você fala, é isso? Um minuto. Quer que eu faça? Dá um exemplo pra gente. Tá. Ai, gente, surpresa, sim. É você que se ofereceu. Tá, vou fazer aqui. Vamos lá. Vou ler aqui meu pacote de café, inclusive tem lá na Chapelata esse café. Café especial, delicioso, de qualidade, inclusive. hein, gente? Delicioso. Vou ler aqui, ó. Então, eu vou fazendo uma interpretação, tá, Carlos? Tá. Toda vez que eu vou lendo, fazendo diversas coisas. E você faz isso sempre quando vai se apresentar? Não, eu faço isso todo dia, como se fosse exercício físico. Eu faço 3 exercícios todos os dias, como se fosse exercício físico, para melhorar a minha dicção, que onde quer que eu vá, eu tenho uma dicção boa. Então, vamos lá. Chapelato, torrefação. Tangerina, arara natural, médio. Tangerina, floral, rapadura e mel. Fazenda Campo Alegre, patrocínio Minas Gerais. 955 metros. José Eduardo Bernardes. Café torrado e moído em grãos. 250 gramas, moído. 1 quilo, grãos. 100% arábica! 100% café! E aí eu misturo todas as emoções, como se fosse um teatro mesmo, gente. Coisa de gente maluca. Isso lá em casa, claro.
de frente pro espelho, porque eu também tenho que treinar minhas expressões faciais. E eu faço isso há muito tempo. Eu aprendi isso na época que eu era locutora na aeronáutica. Um suboficial me ensinou isso. Ele era locutor há muito mais tempo que eu. E ele me ensinou, Tami, faz o seguinte. Porque aí tem um detalhe. Quando a gente tá nervoso fazendo discurso, agora eu vou falar sobre falar em público, tá, gente? Eu comecei a falar em público para 2.000 pessoas. Comecei assim. Então, eu comecei nervosa, acredite. Quando você começa a falar em público assim, você vai travar, você vai errar texto. Mas as pessoas não sabem que você errou. Gente, eu errava horrores. TDAH, eu pulava tipo 5 linhas do texto. Imagina, eu tô falando aqui sobre o Brigadeiro. Brigadeiro do A. Luiz Antônio Pinto Machado. Gente, existe mesmo, é esse mesmo. Chega a este recinto o excelentíssimo senhor Luiz Antônio Pinto Machado. Brigadeiro do A, né, gente? Coitado, agora ele me matou. E aí eu começo a falar o texto dele, pulo 5 linhas, não faz o menor sentido. Ninguém entende. E eu acho que até durante a formatura agradece. Então eu fazia essa mistura, depois eu voltava, era uma coisa louca. Só que ninguém percebe. No começo, eu voltava. No começo, eu ficava louca. Eu travava, e aí o sub, o que foi, menina? E eu esqueci, eu pulei. E aí ele, não, volta. Ninguém percebe. Ninguém sabe que você errou. E essa é uma dica massa. Se você errar, continua. Ninguém sabe que você errou. Gente, ninguém sabe o seu roteiro, ninguém sabe o que tá na sua cabeça. Ninguém sabe. E aí eu aprendi isso já com ele, e eu não sabia disso antes, ele que me ensinou isso, e me ensinou essas 3 técnicas. Essa de ler interpretando, que eu achei ridícula no começo, eu falei, nossa, esse cara tá viajando. Aí tentei a primeira vez, fiquei me achando muito ridícula, depois, pronto, até hoje, eu faço isso há anos. A segunda é que eu fico estalando a minha língua, assim, ó, pra soltar a minha língua até ela cansar, ela fica cansada. E a língua é um músculo, né? Então... É um músculo. E as pessoas não fazem isso. Olha, só de fazer esse pouquinho, eu já sinto uma melhora. E tem com a caneta, que você já deve ter visto, viraliza direto na internet. É muito bom também. Com a caneta é excepcional. Você inclusive, vê uma melhora tem na hora. palavras que às vezes a gente tá falando e trava a nossa língua. Trava. Esse exercício, ele deixa a língua mais solta e acaba fluindo melhor as palavras, né? E por que é ler interpretando? Na época, eu fiz porque ele me aconselhou e eu... Porque você mexe os músculos. Você começa a mexer. Quando tá triste, é um músculozinho. Quando tá feliz, quando tá rindo, quando tá apaixonado. Então, você vai mexendo os músculos faciais e aquilo ali vai facilitando para que você abra essa boca para falar. Pare de falar para dentro, criatura. E aí, eu vou falar sobre o hack. Que esse é o hack que é o mais importante. E eu já falei aqui algumas vezes para vocês. É que vocês não perceberam. Que é o da conexão. É o do rapó. É o de ouvir as pessoas. É gostoso falar de si. As pessoas querem falar de si. Elas ficam excitadas. Vou falar de mim, eu fico logo, ixi, Maria, eu quero falar logo de mim aqui. As pessoas gostam disso, Carlos. Então você esteja disponível para ouvir. E isso é uma prática. Porque tu já conversou com uma pessoa. Vou te dar um exemplo. Que você tentou conversar, contar a sua história, e a pessoa tentava adivinhar o que você estava falando e ficava atropelando você. E chega, você ficava ali depois de um momento assim, tipo... E não falava mais? Isso já aconteceu? Já. Várias vezes. Você se conectou com essa pessoa? 0. Por que você não se conectou? Porque ela nem queria me ouvir nada. Basicamente isso, né? Não tinha... Enfim. Mas ela estava ouvindo, ela estava até tentando adivinhar o que você estava falando. Por que isso? Qual que é o incômodo? Gera um incômodo, né? Acaba não sendo uma comunicação fluida. Fica travada ali, a pessoa sendo interrompida. Enfim, péssimo. Péssimo. É péssima, a sensação é ruim mesmo. Porque a pessoa está se antecipando, ela não quer ouvir de fato a sua história toda, é como se ela estivesse encurtando o caminho. Pare de falar, a mensagem que ela está passando para você é, tá aqui, eu já sei, é isso, você vai dizer. Então o pessoal que fica, né, adiantando aí as palavras, não façam isso, evitem. Ou se quiser falar, fala, mas, pô, seja mais... Você não vai estar se conectando. Depende, se a pessoa não quer se conectar, ok. Mas se ela quer se conectar, ela tem que forçosamente perceber. Porque uma das coisas principais para que você se comunique melhor, para que você pare de falar vícios de linguagem, para tudo isso é você se conhecer, Carlos. É se conhecer. Saber que tem aquele problema, tentar se ouvir, ser claro, direto. Tu gosta de falar com pessoas prolixas? Que você não entende direito o que a pessoa tá falando. Dá um arrodeio medonho pra dizer um negócio aí. Eu sou muito objetivo. Objetividade. E eu gosto de objetividade. Objetividade é sensacional na comunicação.
Seja direto. Eu sou uma pessoa extremamente objetiva que assusta. Eu pergunto logo. Eu digo logo. Eu vou dar um exemplo aqui, polêmico. Vamos supor, uma pessoa tá querendo me paquerar. Eu pergunto logo, você é uma paquera? Papum. Porque eu preciso saber. Eu tô no ambiente profissional e às vezes a pessoa vem com uns papos esquisitos. Eu penso, essa pessoa quer me contratar? Ou tá querendo me paquerar? Eu pergunto, você é uma paquera ou é um assunto profissional? Papum. E a Seja pessoa direto. fica... É claro que tem todo o lance de conquista e tudo, enfim, que rola. Mas se você não tá sendo claro na sua comunicação, que me gera pra fazer essa pergunta, então você tem que aprender até paquerar. É comunicação péssima. Porque se me faz querer saber se é paquera ou profissional, tá péssima essa comunicação. Melhore. Melhore, Então, meu povo. é comunicação pra tudo. Então, essa conexão, as pessoas chamam rapport. Já ouviu falar, né? Rapport é super famosa essa palavra. Né? E como é que a gente cria rapport? Eu já falei uma das coisas. Escuta. A escutativa, né? A escutativa. Você escutar as pessoas. E escutar de fato. Vamos supor. E ir aprofundando no assunto, né? E puxando ali o assunto que você pode perceber que a outra pessoa mais gosta. Ah, eu sei que você gosta de café. Pô, que café é esse? Qual é a torra? De onde é? Puxar assunto. Carlos. De assuntos que você tenha interesse. Essa é uma outra técnica de rapport. Assuntos em comum. Se eu tenho um assunto em comum com você, provavelmente eu vou me conectar muito facilmente. Poxa, mas se eu não sei, ó, eu tenho uma colega minha que eu me conecto com ela através de um assunto que eu não conheço muito bem, que é o samba. Mas eu sei que ela gosta de samba, eu me conecto com ela através do samba. E é isso. Então, são várias técnicas que você consegue se conectar com as pessoas. São técnicas muito boas, que vão te trazer, pra mim, melhora a vida, relacionamento, ambiente de trabalho. Você ganha mais, você se sente mais confiante. É perfeito. Em breve eu vou ensinar tudo isso. Maravilha. No meu Instagram, YouTube, tudo no mundo. Vamos lá. Seus contatos. Estamos chegando ao fim aqui, infelizmente. Gente! Pois é. Então, assim, aqui eu dei um gostinho do que vai ser, porque a gente vai ter isso muito mais aprofundado, inclusive com apoio de hipnoterapeuta. Legal. Nós teremos um apoio psicológico, porque eu vejo que isso é muito negligenciado e precisa, assim, tem coisas que são geradas por traumas. E a gente precisa ver. Ser trabalhado. Precisa ser trabalhado também, né? Então... E onde é que as pessoas podem te encontrar, Tamires? Estamos começando a publicar os conteúdos, então aqui tá num ambiente onde vocês vão pegar tudo muito novinho, cheirando a leite. Eita. Acompanhe, porque tá tudo começando muito lá e eu quero muito que vocês aprendam a se comunicar assertivamente para que vocês ganhem melhor, se relacionem melhor, enfim. A relação melhor, em consequência... O meu @ anota! @Tamires com Y. Tamires. Com Y. TAMYRIS Oliveira _ Tá. @TAMYRIS Oliveira _ Sigam lá, vocês vão ver que é conteúdo de qualidade. Eu vou falar abertamente sobre comunicação. Vou mostrar para vocês todo o viés da comunicação, principalmente aquela para você comunicar sendo você, sem ser um personagem, para que você se sinta à vontade no seu próprio corpo. Perfeito. E se você não conseguiu pegar o Instagram dela, pode ter certeza que estará aqui na descrição desse vídeo, seja no YouTube, Coloca no Spotify. grande, eu preciso muito de seguidor seu. Não, eita. Eu que tô querendo as biscoitadas aqui pra mim, você tá querendo pegar meus biscoitos? Lógico. Né? A gente troca os biscoitos, tá tudo claro. certo. Tami, obrigado mais uma vez pela presença, por compartilhar a sua história, por compartilhar a sua vivência, por compartilhar a sua experiência. Até rimou, cara. Eu sou um poeta. Virou sou um poeta. Eu que agradeço. Você sabe que eu amo conversar com você. A gente é amigo na vida pessoal e a gente se conecta muito. E eu amo conversar com você. E pra mim, tá aqui, ver você falando no microfone. Gente, ele tá tão desinibido. Eu achei lindo. Parabéns. O estúdio é lindo. É tudo lindo aqui. Chiquérrimo, igual ele. Então, muito obrigada pelo convite. Eu tentei vir a sua altura. É lógico, aqui. Eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, eu sabia que aqui era muito chique, eu não ia vir com qualquer roupinha, mas eu peguei o primeiro trapinho que deu. Então, muito obrigada, foi um prazer enorme e eu espero que a gente tenha muitas outras conexões. Em breve eu serei colega de casa. Isso aí, vamos agilizar esse podcast aí. Bora, obrigada. Valeu, galera, até o próximo episódio e é isso aí. Tchau, beijo.